Nós vamos falar hoje sobre como comunicar o Evangelho numa era de secularismo. Como comunicar o Evangelho numa era de secularismo, né? São algumas percepções minhas aqui, tá bom? Essa nossa aula de hoje são observações minhas, mas com base nos livros que eu apresentei para os irmãos no final da aula passada, domingo passado, né? Os dois livros do Francis Schaeffer, A Morte da Razão e O Deus que Intervém. Ele tem diversos outros livros em esferas específicas, onde ele acredita que os cristãos têm que dar respostas para a sociedade. Como, por exemplo, se você tem interesse, ele tem um livro sobre ecologia. É um assunto interessante para nós tratarmos também e nós pensarmos como cristãos, né? Às vezes a gente acha que a nossa fé simplesmente está limitada a práticas eclesiásticas, né? Ou práticas sociais de bem comum, não é? É um votar num candidato a qualquer cargo político que seja, ou talvez você pagar suas contas e ter as suas contas em dia porque você é um cristão, sim, com certeza. Mas agora esses assuntos de cuidado com a natureza, talvez uma atenção ao pobre também são assuntos relevantes para nós como cristãos observarmos. Mas esse não é o nosso assunto hoje, certo? Eu estou apenas colocando para vocês aqui alguns temas que o Schaeffer trata de forma curiosa. E se você sentir interesse, a gente conversa depois um pouco sobre alguns livros que ele escreveu, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos a falar como nós podemos comunicar o Evangelho numa era de secularismo, nós vamos só relembrar o que nós falamos semana passada. Mas não relembrar tudo, que foi muita coisa. Mas relembrar pontos que eu acredito que são primordiais. Se você não estava domingo passado aqui com a gente, você vai entender o porquê nós vamos tratar dessa comunicação do Evangelho, da forma que eu vou propor aqui, tá bom? Nós devemos relembrar que tudo iniciou com a dicotomia, através de Tomás de Aquino e alguns outros religiosos e filósofos. Qual era a proposta deles? Era criar uma divisão entre o que é natural, entre o que o homem domina e entre o que é da graça de Deus, entre o que está no andar superior. Não, a proposta dele não era simplesmente dividir, criar um dualismo, criar uma dicotomia, trazer esse problema que hoje, como eu citei domingo passado, algumas pessoas, não somente cristãs, mas algumas pessoas vivem hoje. A dicotomia em que sentido? Em dividir a sua vida. Como assim? Só para ilustrar. Você é um cristão e você tem responsabilidades eclesiásticas e você está muito envolvido aqui na igreja, com liderança de grupos, em ministrar a palavra, em ensinar na EBD ou em qualquer lugar que seja. Isso é maravilhoso. Você está exercendo a sua responsabilidade como um discípulo de Cristo. Você está ensinando a Escritura. Só que lá fora, no seu trabalho, na faculdade, com a sua família, que a maioria não é cristã, vamos colocar essa hipótese aqui, você não dá um bom testemunho. Você não se importa em proclamar o Evangelho, em comunicar a verdade eterna para as pessoas, quer seja da sua família ou quer seja um colega de turma na faculdade ou na escola ou no trabalho. Você não se preocupa em dar um bom testemunho para ele, porque você entende que a sua vida religiosa é essa aqui. Ou seja, você ser um discípulo de Jesus, você ser um cristão, não vai passar dessas quatro paredes. Você fica aqui. Mas como eu coloquei, isso não acontece somente entre os cristãos. Não acontece somente entre os cristãos. Muita gente no mundo em que nós vivemos hoje, secularizado, vive essa dicotomia. Diz que não acredita em Deus, diz que duvida que Deus existe. Não acredita no sobrenatural, mas em certas práticas da sua vida, ela não verbaliza, mas ela vive como se Deus existisse. Ela vive e afirma que não existe moral, não existe o bem ou o mal. Existe o meu ser. Eu afirmo a minha existência como eu bem entender. Só que quando ela tropeça ou ela
xinga alguém ou ela trata mal alguém, ela sente a necessidade de pedir desculpas. Porque ela percebe que ela fez mal a alguém, ela machucou alguém, ela feriu alguém. Portanto, nós percebemos que não acontece somente na igreja isso, acontece lá fora também. Pessoas que professam algo, que afirmam, verbalizam uma crença, mas não vivem conforme aquela crença. Eis aí a dicotomia. Eis aí um fruto de dualismo, dessa divisão entre o que está no andar superior, se vocês lembram que nós colocamos aqui domingo passado, e o que está no andar inferior. O que está no andar superior é o que é espiritual, é o que diz respeito ao plano espiritual, ao que é sagrado. E o que está no nível inferior, abaixo da linha, é secular, é carnal, é mundano, é natural, não propriamente mal. Vocês estão entendendo? Portanto, isso começou com religiosos, teólogos, filósofos, certo? E com isso o homem foi progredindo, como vocês provavelmente lembram. Né? O pensamento do homem começou assim, mas chegou um momento dele se tornar autônomo. Dele, de qualquer forma, tentar cruzar o andar superior. Tentar alcançar um andar superior. De diversas formas. Através da ciência, com determinismo absoluto, em afirmar que o homem não tem liberdade e responsabilidade nenhuma. Ele é apenas um fruto de construção social. E eu dei o exemplo, por exemplo, né? Eu dei o exemplo de pessoas que nascem em ambientes sociais que não favorecem. Por exemplo, em comunidades carentes, onde não predomina somente a pobreza ali, mas há uma violência absurda. Pessoas que crescem com pais traficantes e veem a vida daquela forma. E entendem que, não, eu vou viver dessa forma, porque a vida é assim. Simplesmente eu nasci aqui, vou crescer dessa forma e vou morrer assim. Ponto final. Não é? O homem tentou alcançar e tentou entender como funciona o andar inferior para poder descobrir o que existe no andar superior. Deus existe? Como ele vai se revelar a nós? Como ele vem a existir? E nós lembramos aqui então que o homem buscou de tantas formas ao ponto de isso entrar na teologia e eles pararem de olhar a Escritura como uma revelação objetiva de Deus, algo proposicional de Deus. A Escritura se tornou algo subjetivo. Ou seja, para você alcançar e ouvir o Deus que está no andar superior, você vai ler a Bíblia. Sim, Deus ele pode se revelar a você através da Bíblia. Sim, mas não somente através dela. Nisso aí o homem já começava a cruzar a linha do desespero. Começava a perceber que não existia mais esperança nenhuma. Através da teologia, através da filosofia, através das ciências humanas, exatas, qualquer ciência que existisse. Qualquer proposição humana que existisse. Não faria um homem entender que ele conseguiria alcançar um andar superior. Aí então veio a proposta de você dar um salto de fé. Lembrem, não é um passo de fé. Como eu deixei bem claro domingo passado. É um salto de fé. Um salto que consiste não em você saber que Deus está do outro lado, mas na verdade entender que você tem que dar um salto para o andar superior, talvez imaginando que o andar superior nem exista. Ou seja, você não tem esperança alguma de que o que você procura, você vai conseguir resposta. Portanto, a busca do homem é uma busca sem esperança. E é o que nós encontramos hoje na sociedade. Mas você vai me dizer assim, mas irmão Guilherme, eu conheço tanta gente no mundo, eu conheço umas pessoas que têm pensamentos bem assim, estranhos, bem parecidos com o que você está falando. Elas acreditam que não existe esperança alguma no homem, em Deus, em nada. Elas não acreditam em nada. E existe uma filosofia que trata disso. De pessoas que vivem dia após dia sem crer em nada. Não chega a ser absurdo?
para nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, cremos que Ele se revela através da Escritura, conhecermos pessoas assim, para mim chega a ser um pouco desconcertante. Ver pessoas assim, em desespero, vivendo sem esperança alguma, precisando ouvir a verdade. Só que, como eu coloquei aqui, você vai me dizer, irmão, mas eu também conheço gente que não vive assim. Eu conheço gente que só tem crise com a palavra de Deus, se ela de fato é verdade ou não. A pessoa crê em Deus. Ou crê em algum outro Deus aí. Não é diferente? É diferente. Elas têm uma esperança. Uma falsa esperança, mas tem uma esperança. Vamos colocar aqui como se ela estivesse olhando para a linha do desespero. Né? A linha do desespero é a linha que o homem cruzou para tentar alcançar um andar superior. Para tentar conhecer Deus. Ou conhecer o que existe em outro plano. Ou conhecer o que é eterno. Não propriamente o que é divino, mas o que é eterno. O que acontece depois dessa vida, depois que eu morro. Então, vamos olhar para essa linha do desespero, vamos olhar para um andar superior e um andar inferior, e entender que existem pessoas em diferentes pontos nessa linha. Ou seja, tem gente que acredita que está um pouco acima da linha, que já conseguiu alcançar. São pessoas que têm experiências, talvez com drogas, não é? Como nós observamos aqui, que existiram alguns teóricos que acreditavam que o homem precisava usar drogas para poder elevar sua mente, ficar nas alturas e poder conhecer o que não faz parte desse plano. Conhecer o que é possivelmente eterno, o que é divino, o que é espiritual. E através dessa experiência, conhecendo isso, tem uma esperança de que, não, lá fora existe resposta. Aqui dentro eu não vou conseguir resposta alguma. Tem gente que está assim. Tem gente que crê dessa forma. Assim como tem gente que não acredita em nada. Nós vamos encontrar pessoas de diferentes proposições. Pessoas com pressupostos e pilares de crença diferentes. Mas aí que está. Não existe algo que torna essas pessoas comuns entre si. Pessoas que não têm a verdadeira esperança, pessoas que não acreditam em nada, não tem algo que torne essas pessoas comuns ao nosso olhar, ao olhar da Escritura? Existe, meus irmãos. Existem 2 pontos que eu quero considerar com vocês aqui, antes de nós introduzirmos como comunicarmos o Evangelho numa era de secularismo. E o primeiro é o dilema do homem. Está no próximo slide. O dilema do homem. Nós vamos ler essa citação do Schaeffer. Espero que dê para vocês acompanharem a leitura. Porque ela é interessante como proposição do dilema. O que é um dilema? É um problema que, ao olhar de quem quer que possua esse dilema, talvez não encontre solução. Certo? E qual é o dilema do homem? O homem como ser, não como homem e mulher, mas como o ser humano. Schaeffer afirma que o cristianismo diz que o homem é anormal. Ele se encontra separado do seu Criador, que é o seu único ponto de referência suficiente. Consequentemente, ele também se encontra hoje separado dos seus companheiros e de si mesmo. O cristianismo histórico diz que o dilema do homem é uma causa moral. E ela pode ser resumida a nós, irmãos, com a doutrina da depravação total. Existe uma causa do homem não conseguir alcançar o andar superior. Crer em nada, crer no nada, não ter esperança alguma, ou ter uma falsa esperança. E esse dilema é moral, certo? O homem é caído, ele é corrompido. E o problema dele, de corrupção moral, não é simplesmente algo na vertical, mas é algo tratado de forma horizontal também. A corrupção moral e a depravação do homem influencia ele não somente no seu relacionamento
com Deus, mas no seu relacionamento com o próximo. Mas não somente com o próximo. Não é somente uma crise com o humano. Uma falta de afeição pelo seu próximo. Pela pessoa que está em sofrimento, ou pela pessoa que está confusa. Mas é uma crise com ele mesmo. Então nós percebemos que essas pessoas, por mais absurdo que seja, não acreditarem em nada, não terem esperança alguma, ou colocarem a sua esperança em um falso Deus, ou numa falsa esperança religiosa, espiritualista, meus irmãos, é fruto dessa queda moral. É fruto da depravação total do homem. Só que aí que está. O que o secularismo propõe, como nós vimos domingo passado? Eles não propõem que o homem está caído moralmente, que o homem é pecador, que o homem está errado. Não. Na verdade, eles propõem que o homem é simplesmente um ser programado. Ele simplesmente age conforme a sua natureza. Não existe moral no secularismo. Não existe o bom e o mal. Como nós vimos aqui em alguns filósofos, que acreditavam que o homem é o ser que existe e tem que se autoafirmar. De que forma? Tomamos o exemplo aqui de Sartre, que afirmava que o homem ele tem que afirmar sua existência através de uma atitude de liberdade. De que forma? Exemplificamos aqui com você ajudando uma senhorinha a atravessar a rua. Você simplesmente está atravessando a rua, você olha para aquela senhora que precisa de ajuda e você se propõe a ajudá-la. Você ajudou ela a chegar ao outro lado, você se sente muito feliz e grato a você mesmo, porque você se autoafirmou. Com isso, aquilo que você fez foi bom, não é? É muito subjetivo. Para você foi bom, foi agradável a você. Só que da mesma forma que você escolhe praticar isso, você também pode escolher, ao olhar para essa senhorinha atravessando a rua, acertá-la com um soco. E nós achamos com certeza algo anormal e absurdo, algo inconcebível. Só que no olhar dele, não existe bom ou ruim. Existe simplesmente o que o homem faz para se autossatisfazer, para se autoafirmar. Portanto, não foi ruim você ter feito isso com essa senhora. Foi bom para você, porque importa é o que você sente. Portanto, o cristianismo histórico propõe que existe o bom e o ruim. E simplesmente o homem só pode escolher o que é ruim. E tudo que o homem faz é ruim. Não somente para Deus, não somente para o que está no andar superior, mas para o que está no andar superior, para a natureza, para o próximo e simplesmente para si mesmo. Portanto, um homem olha no espelho e não vê algo bonito. Ele não vê algo que foi criado à imagem de Deus. Não é simplesmente porque ele não acredita em Deus, mas é porque a crise moral e a queda total do homem o levam a conceber isso e acreditar nisso e a viver dessa forma. A doutrina da depravação total afirma que o homem está separado de Deus, mas não somente em questões de matéria, meu irmão. Ah, Deus está no andar superior, Deus é espírito, e eu sou humano, eu sou matéria, eu sou de carne. Não é só isso. É algo moral. A salvação não é por obras, nós sabemos disso. Portanto, não é pelo bem ou pelo mal que você faça, é pela graça. Nós podemos entender como um homem está moralmente corrompido e afastado da afeição com o seu próximo em Lucas 10, 25 ao 37, quando Jesus ilustra na parábola do bom samaritano. O homem está longe de ter afeições honesta e verdadeira, sem corrupção moral pelo seu próximo. E nós não vemos isso, meus irmãos, somente nas guerras, em pessoas que ficam matando outras por aí por simplesmente trocados. Não é só nisso. Nós também vemos essa separação e essa crise que o homem tem com a sua própria espécie, vamos dizer assim,
às vezes até no nosso meio mesmo. A parábola do bom samaritano ilustra isso. Sacerdote, levita, falando mais claramente, servos de Deus, estavam ali passando, vendo o homem moribundo ali. O que eles fizeram? Nada. Deixaram simplesmente o pobre coitado ali. E um samaritano, que etnicamente falando não era bem visto, e religiosamente também pelos judeus, foi um homem que se dispôs a ajudar, pagar a sua hospedagem, pagar o tratamento daquele homem que estava moribundo. Então nós percebemos na ilustração de Jesus, através da parábola, que o homem também está corrompido moralmente com o seu próximo e consigo mesmo. A nossa leitura introdutória da aula da semana passada foi em Romanos 1. E nós lemos versículos do capítulo 1 de Romanos que estão antes do 24 e depois do 27. Só que o versículo 24 até o 27, ele mostra que o homem está em crise consigo mesmo, corrompendo o que Deus criou. Independente dele crer em Deus ou não, Deus criou uma lei natural, uma moral, o que é bom e o que é ruim. E hoje o que nós vemos na sociedade são pessoas corrompendo o seu próprio corpo, como Paulo fala em Romanos 1. Corrompendo o que naturalmente Deus criou. Mulheres se relacionando sexualmente com mulheres e homem com homens. Não por menos, homens se relacionando com animais também. Isso é absurdo. O homem está em crise consigo mesmo também. É isso que a depravação total faz, meus irmãos. Portanto, chega ao ponto de hoje pessoas criarem novas identidades de gênero. As pessoas não são mais simplesmente homossexuais. Existem vários tipos de gêneros hoje, que eu não vou correr o risco de falar aqui para vocês, porque talvez tenham diversos. Eu posso errar aqui e falhar em comunicar uma informação que não é verdadeira para vocês. Mas se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão perceber isso. Existem mais de 20 ou 30 gêneros no mundo hoje. Então nós percebemos que hoje em dia o homem está em crise. E que vai além do que nós entendemos de depravação total. Portanto, existe esse dilema. E o dilema é, o homem está caído moralmente. Mas existe a resposta de Deus para isso. Nós vamos ler essa citação de Schaeffer para entendermos qual a resposta de Deus através do cristianismo para esse dilema do homem. Segundo Schaeffer, a resposta cristã começa afirmando que o homem é uma criatura moral, feita à imagem do Criador, que há uma lei no universo que, se quebrada, significa que o homem é culpável. O homem é moralmente significativo, tanto no que tange a Deus, quanto no que diz respeito aos seus companheiros. Ou seja, o homem é depravado, sim. Ele é culpado, sim. Ele é nascido em pecado, não há pessoas que nascem de forma neutra. Eu não sei como você crê, mas nós acreditamos que o homem nasce pecador. Em pecado você foi concebido. Todo homem é herdeiro do pecado de Adão. Não existem pessoas que nascem neutras. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a minha consciência, pratico algo bom ou ruim, uma mentira ou um roubo, ou até o momento em que eu me desenvolver e até ali eu não praticar nada de ruim, até o momento ali eu não sou pecador ainda. Até o momento ali eu não sou corrompido moralmente. Só que a Escritura fala que você é corrompido moralmente. E nós sabemos disso, queridos. Você é pecador. Todo ser humano que nasce é pecador. É moralmente corrompido. Ou seja, todo homem está submerso, está imergido nesse dilema. Mas a resposta cristã está nisso. Em afirmar que existe uma moral. Existe o bom e existe o ruim. E que o homem nasce mal. E que ele precisa entender o que é a verdade, entender o que é bom. E que isso torna ele importante.
Como assim? O homem ser pecador torna ele importante? Sim. Num ambiente secularizado em que nós estamos hoje, em que afirma que o homem é um ser que não tem moral, que tem que se autoafirmar, que não é bom nem ruim, ele é o que ele escolhe. O cristianismo chega com essa resposta e com essa afirmação absoluta de que o homem é mau. Isso vai totalmente contra a proposta secularizada. Isso mostra que o homem é importante aos olhos de Deus. Porque há necessidade dele saber que ele é culpado. Não simplesmente por saber que é culpado. Não simplesmente para saber que é ruim. Mas para saber que existe algo bom. E que existe uma resposta, uma verdade que ele precisa saber. E que ela começa nisso. Que ele é pecador. Que ele é corrompido moralmente. E que ele precisa aprender sobre Deus. Para estar próximo de Deus. Para ter esperança verdadeira. E para que o seu relacionamento com o próximo e essa crise existencial que ele vive seja curada. Portanto, esse dilema de que o homem é corrompido e a resposta de Deus, através do cristianismo, de que o homem de fato é corrompido, nos leva a como podermos comunicar o evangelho hoje. Nós vamos ver no slide, após esse, no próximo slide, e vamos iniciar entendendo o que Schaeffer propõe, como evangelização. Não evangelização, talvez, que tradicionalmente entendemos, de você ser bem direto com a pessoa. O Schaeffer, ele não deixa de ser ortodoxo, ele não deixa de ser tradicional. Pelo contrário, ele só muda a forma como realizar essa evangelização, de ser claro e ser objetivo. Só que a evangelização que Schaeffer propõe, ela é um pouco mais exaustiva, ela demanda mais tempo. Ela não é algo que nós vamos realizar, por assim dizer, em um dia. Eu não tenho nada contra o nosso método tradicional de talvez batermos de porta em porta, entregarmos um folheto e falarmos que a pessoa é pecadora e precisa de Jesus. Como eu falei para vocês, existem pessoas e pessoas. Tem gente que está vivendo semelhante ao carcereiro, que foi diante de Paulo e de Silas, naquele momento de terror, e perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele foi até eles e perguntou. Nós vamos encontrar pessoas no mundo, mesmo secularizado, e vivendo esses absurdos que nós vivemos hoje, que nós vemos hoje, assim, pessoas com a necessidade, pessoas vivendo num ponto X da sua vida, que chegam para você perguntando: o que eu posso fazer para viver de fato essa esperança que você vive? Onde eu posso encontrar essa resposta? Talvez um colega de trabalho seu já tenha feito essa pergunta para você. Talvez um vizinho, talvez um familiar. Eu não sei. Mas tem pessoas que vão exigir de nós essa pré-evangelização. E nós vamos entender o que Schaeffer estava propondo como pré-evangelização. Que não é propriamente a evangelização, é um preparo da pessoa que você vai comunicar o evangelho para ouvir o evangelho. Primeiro, Schaeffer colocava como uma proposição que nós devemos descobrir o ponto de tensão dessa pessoa. Mas o que é descobrir o ponto de tensão? Nós falamos no início aqui sobre dicotomia, sobre dividir a vida. Pessoas que vivem verbalizando o que acreditam, mas não praticam aquilo que acreditam. Schaeffer afirmava que nós devemos dialogar com essas pessoas, tentando descobrir o ponto de tensão delas. Como assim ponto de tensão? Descobrir onde elas têm um pensamento incoerente. Na prática é você dialogar com um colega seu, talvez se ele for ateu ou agnóstico, e perceber que aquilo que ele está falando não é tão semelhante ao que ele pratica. É como se fosse
Como se você estivesse sentado com uma pessoa que é cristã e estivesse aconselhando ela. Estivesse num aconselhamento pastoral ou aconselhamento bíblico de irmão para irmão. E você percebe que aquela pessoa não está vivendo uma vida de santidade de verdade. Ela precisa tratar alguns pecados, ela precisa expurgar alguns pecados. Que ela tem usado eles como pecados de estimação. Ela precisa ser liberta desses pecados. E você está ali para ajudá-la. Para deixar claro para ela que ela tem praticado esses pecados. Só que na visão dela, ela não tem praticado esses pecados. Portanto, ela precisa de ajuda para ver. E ela precisa ver isso claramente. A sua linguagem, é o que Schaeffer propõe, tem que ser muito clara. Portanto, você tem que descobrir onde essa dicotomia existe na vida da pessoa e expor claramente para ela. Você pode pensar assim, eu também penso dessa forma. Mas existem pessoas que não vivem essa dicotomia. Mesmo que seja um ateu, ou mesmo que seja uma pessoa que tem um pensamento secularizado. Pessoas que vivem verdadeiramente o que acreditam. Assim como existem cristãos fiéis, existem secularizados, pessoas que estão caídas moralmente, mas que são fiéis às suas propostas. Como nós vimos no romantismo. De fato, as pessoas pregavam a libertinagem sexual e viviam aquilo ali. É fato. Existem pessoas assim. Mas com certeza essas pessoas você vai encontrar incoerências no pensamento dessas pessoas. Com certeza. Porque você tem que lembrar que ela está em crise com ela mesma. Ela está buscando a verdade nisso que ela está praticando. E nisso que ela acredita. Mas não significa que ela simplesmente vai encontrar a verdade naquilo. E nós sabemos que não vai. Porque em contrapartida ao que ela acredita está o que nós acreditamos, que é o cristianismo. Que é a verdade bíblica. E que ela precisa ouvir. Portanto, você precisa ter uma linguagem clara. Você precisa ser bem claro. E quando eu digo claro, não é ser direto, ser objetivo. Chegar para ela e dizer assim, você é pecador. Você vai para o inferno e pronto. Não é. Você pode dizer que ela é pecadora. E você pode dizer claramente que ela vai receber a condenação eterna e vai para o inferno. E é o que nós devemos deixar claro para a pessoa. Só que expondo o pressuposto errado dela. Expondo a crença errada que ela possui. Quando nós falamos de linguagem clara, nós devemos entender que a nossa comunicação, ela tem que ser amorosa. Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser honesta. Vocês lembram que existia um filósofo alemão, o Jasper, que acreditava no existencialismo de forma muito mística e bem subjetiva, assim como os outros. Como? Para vocês lembrarem. Com experiência última, de autoafirmação. E como é essa experiência? A gente não sabe. Talvez a experiência de uma pessoa, para se autoafirmar, seja estar caminhando por um campo florido, olhar para um girassol, o girassol virar para ele acreditar que aquilo ali foi uma mensagem espiritual. Aquilo fez ele olhar para a vida diferente, fez ver a vida mais colorida, não é? Tudo bem que é amarela, né? Somente pelo girassol, mas ver cor na vida. Ou talvez para outro seja se livrar de um acidente de carro. Ou talvez chegar ao limite da sua crença em cometer o suicídio. Tudo bem que a maioria das pessoas que acreditavam como esse filósofo, eles não cometiam suicídio. Mas Schaeffer tem, nos seus livros, ele relata alguns testemunhos de pré-evangelização em que ele, conversando com algumas pessoas, ele começava a expor a crença da pessoa ao ponto da pessoa entender até onde ela chegaria se ela praticasse aquilo que ela acredita. Chegou ao ponto de uma jovem tentar cometer o suicídio, porque ele deixou muito claro como ela pensava. Era algo tão absurdo que ela acreditava, que quando ele
colocou diante dela o limite daquela linha. Se ela ultrapassasse, seria o suicídio. Para ela autoafirmar a existência dela, ela tentou. E ele agradece a Deus porque ela não conseguiu. E tempos depois ela foi evangelizada. Ele contou da esperança para a cura do pecado que ela teria através da Escritura em Jesus Cristo. E ela fez sua profissão de fé tempos depois. Mas nós devemos entender que as pessoas aí fora, irmãos, vivendo essa dicotomia, elas precisam saber até que ponto vai levar a crença delas. É algo tão absurdo que elas precisam saber dessa verdade. Portanto, a nossa linguagem tem que ser clara. E a apologética pode nos ajudar nisso. A apologética pode colaborar conosco nisso. Segundo Schaeffer, a apologética existe por dois propósitos. Um é a defesa do Evangelho. E nós devemos reconhecer que o Evangelho, em todos os períodos da história, ele sempre foi atacado. Não diretamente, mas com pressupostos, com filosofias, com falsa religião, com idolatria. Através de falsas crenças. O Evangelho é atacado. Assim como hoje o Evangelho é atacado. E nós precisamos da resposta do Evangelho. A apologética serve para isso. Só que o segundo propósito da apologética, e esse é o propósito que eu percebo que o Schaeffer assume, e que eu assumo esse propósito também, que é o de evangelização. Você percebe nessa pré-evangelização que o Schaeffer propõe aspectos de apologética. E essa forma que ele usava para se comunicar com as pessoas era um método apologético. É conhecido como um método pressuposicionalista. É uma palavra longa, mas que é fruto da palavra pressuposição. De pressuposto, que nós explicamos o que significa pressuposto domingo passado. Pressupostos são pilares de crença. É o que torna você um cristão, é o que torna você um cristão reformado, e é o que torna você um cristão reformado presbiteriano. Assim como pressupostos secularizados tornam pessoas lá fora, ou talvez alguns que fazem parte da igreja, secularizados também. A falta de absolutos morais. A falta de esperança. Portanto, a proposta apologética de Schaeffer era baseada no pressuposicionalismo. Você entender o pressuposto do próximo, você está dialogando com ele, você entende por que ele fala daquela forma, você entende por que ele acredita daquela forma, e isso facilita você a expor como ele acredita. Mas não somente a expor como ele acredita, a expor como o pecado e a depravação total tem influenciado o seu pensamento. Portanto, a apologética vai ajudar muito nisso. A proposta apologética de Schaeffer é essa, é evangelizar, irmãos. Não é simplesmente construir um castelo com uma ponte levadiça e você vai ficar protegido lá, dizendo para o seu oponente, não é? Naquela discussão, naquele debate, você não me atinge, você não me atinge. Muita gente assume a apologética hoje dessa forma. E eu tenho percebido isso. Alguns cristãos inflamam aquele ego de defender o Evangelho. E você está certo em defender o Evangelho. Da forma correta. Entendendo que Deus é soberano. E que a verdade dele nunca vai ser rebaixada a qualquer filosofia ou falsa religião secularizada. Mas parece que a motivação de alguns cristãos para a apologética hoje é simplesmente humilhar o próximo. Se sentir superior ao próximo. Eu estou num patamar superior. Mas você tem que lembrar que nesse diálogo de apologética, você, hoje, está salvo, é justificado, mas antes você era como essa pessoa que é o seu alvo de evangelização. Antes você era um mendigo como ela é hoje. Antes você buscava nas esquinas, nos becos das ruas, procurava em livros, em satisfação própria,
no materialismo, no individualismo, a verdade. Mas Deus tirou você desse lamaçal de pecado. E hoje você está aqui, salvo, justificado e regenerado pela graça do Senhor. Então, abrindo um parêntese aqui, se em algum momento você, onde você trabalha, onde você passa a maior parte do seu dia, encontrar alguém que é alvo de apologética, ou de diálogo, ou de uma pré-evangelização e de uma evangelização bem clara e objetiva, não se coloque como superior daquela pessoa. Lembre-se de quem tornou você o que você é hoje, Jesus Cristo. Ele é soberano sobre tudo. Sobre toda a ciência. Sobre toda a tensão que existe no coração do homem, toda a crise que existe na sociedade hoje. Ele é superior e soberano sobre tudo isso, em todas as esferas, irmãos. Portanto, se você tem uma prática de apologética, não propriamente científica, mas você conversa com uma pessoa, às vezes, numa fila de supermercado ou fila de banco, e você debate a fé cristã, não se coloque como superior dessa pessoa. Seja humilde. Ser humilde não significa que você vai rebaixar o evangelho. Significa que você está se importando com o próximo, entendendo que aquela pessoa, por mais caída e depravada que ela seja, ela é a imagem de Deus, assim como você. Mas a proposta de apologética do Schaeffer, ela chega ao ponto de propor ou arrancar o teto. É a expressão que ele gosta de usar. Arrancar o teto. Todo pressuposto, todo pilar de crença sustenta a vida da pessoa. Certo? Na verdade, Schaeffer ele não assume um pressuposto como pilares de crença. Ele acredita que é algo que deixa a pessoa segura. Não é? O que você acredita, naquilo que você acredita, é o que torna você seguro. Para um ateu, é seguro ele acreditar que não existe Deus. E ter a liberdade de fazer o que bem entender com o seu corpo, com a sua família, com os seus bens materiais. Se ele quiser morrer de cirrose, ele pode fazer o que ele bem entender. Se ele quiser se tornar um serial killer, ele pode fazer o que ele bem entender. Porque o crer que Deus não existe é o que torna ele seguro para fazer tudo isso. Portanto, quando o Schaeffer propõe você descobrir o ponto de tensão daquela pessoa, você, com linguagem clara, comunicar que aquela pessoa está errada, usando de apologética, para entender quais pressupostos aquela pessoa possui, você, com isso, consegue arrancar o teto da pessoa. Agora, você tem que ser bem cuidadoso, porque o arrancar o teto que Schaeffer usa, a expressão, ele usa essa expressão para já propor qual é o absurdo que aquela pessoa vai ter que fazer para cruzar a linha do desespero. Ou seja, se a sua crença, assim como os filósofos acreditavam, né, que eu coloquei há poucos minutos atrás aqui, se você tiver que chegar ao absurdo, ao ponto de ter que cometer um suicídio para conseguir subir no andar superior, para conseguir conhecer o que é espiritual, você vai ter que fazer isso. Portanto, quando o Schaeffer falava, você tem que usar de apologética para avaliar os pressupostos, avaliar a crença daquela pessoa. E diante dela, expor claramente, você vai ter que mostrar para ela, olha, a sua crença leva a isso, isso e isso. E ela vai se encontrar num desespero absurdo. Se ela estiver disposta a ouvir você, nessa pré-evangelização, você vai ter feito aí a mesma coisa que os pregadores hoje devem continuar fazendo nos púlpitos. Abrir a Escritura, ser claro e honesto. Você é pecador e você está caminhando numa ladeira abaixo, para o inferno. Então, quando Schaeffer utilizava de pré-evangelização, ele estava introduzindo a mensagem do Evangelho, que era essa: você é pecador.
Está vendo para onde você está caminhando? A sua vida está tão desregrada e tão cheia de mentiras. Cuidado. Você pode chegar ao ponto de cometer um suicídio. Ou você pode chegar ao ponto de viver a sua vida sozinho. Ou você pode chegar ao ponto de se afundar nas drogas. Porque você não tem esperança nenhuma no que você acredita. Porque essa religião que você crê e assumiu é tão falsa que você precisa procurar verdades em outros lugares. E você vai procurar isso esquecendo, usando drogas, se embriagando. Está vendo onde você está se metendo? Foi nesse arrancar o teto que Schaeffer, um pouco depois, conta no seu livro o testemunho dessa moça que tentou o suicídio, mas não conseguiu. Chegou ao ponto dele arrancar o teto, ela ficar em desespero e ele pensar, bem, eu não tenho outra saída a não ser claro com ela. Ela está trilhando um caminho tão absurdo e tão pecaminoso. Ela está vivendo uma crise existencial tão grande que se eu não falar isso para ela, cedo ou tarde ela vai chegar a esse ponto. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Ao descobrir o telhado, ele arrasa com todo o fundamento do perverso, não é verdade? E essa pessoa já está perdida, achando que está certa, não é? E o nosso papel como cristãos em evangelização é esse, irmãos. É sermos claros com as pessoas. Nós devemos ser honestos com elas. Nós devemos ser honestos, mas não significa que não vamos ser amorosos. É isso que Schaeffer propõe como testemunho à fé. Propriamente a evangelização. Evangelização não como... Evangelização, na verdade, como comunicação do próprio evangelho. Da própria esperança em Jesus. Ou seja, você está conversando com aquele seu colega, você feriu o teto dele, você arrasou com todos os pilares da casa daquela pessoa. Você vai deixar essa pessoa assim, sem esperança? É um pouco de covardia. Não diria covardia, é covardia, sim, de certa forma. Você fazer desse jeito. Você simplesmente falar que aquela pessoa é pecadora, vai para o inferno e ficar por isso mesmo. Sem apresentá-la a esperança verdadeira em Jesus Cristo. Schaeffer fala de testemunho à fé como proclamação do Evangelho, não somente como verbalização do Evangelho, mas como um testemunho de vida. Então ele propõe, primeiramente, um testemunho, tanto individual como coletivo, do crente. Individual por quê? Porque as pessoas lá fora, elas estão em crise. Elas estão em crise consigo mesmas. Elas não entendem que existe uma esperança verdadeira. Elas precisam entender que elas são a imagem de Deus. Você percebe nessas pessoas, não sei se você conhece pessoas assim, mas a gente está tratando muito em hipótese, né? Colocando aqui exemplos hipotéticos. Talvez você acredite em uma pessoa talvez você conheça uma pessoa que acredita que o nada que existe, que eu sou simplesmente feito de matéria, eu vou morrer, meu corpo pode ser incinerado, queimado, eu posso ser enterrado. A vida não passa disso. A matéria que nasce, cresce, evolui, morre, ponto final. Eu não tenho esperança alguma, tanto nessa vida como na outra. Você percebe que essa pessoa, ela está vivendo uma crise pessoal tão grande que ela não entende que ela é a imagem de Deus. Ela não entende que mesmo ela, vivendo em pecado, ela está desfrutando da graça que é comum a nós, cristãos, e aos pecadores também. Porque o mesmo sol que se põe e que nasce para os justos, para os injustos também. Ele nasce e se põe.
a mesma chuva, a mesma providência para viver. Essas pessoas estão tão afundadas no pecado que elas não percebem isso. E elas precisam ouvir sobre essa imagem que elas carregam e que elas possuem, sobre essa graça comum a todos nós e sobre as misericórdias do Senhor através do nosso testemunho individual. Depois que você realizou essa pré-evangelização e a pessoa está aberta a ouvir sobre essa esperança, é disso que ela precisa ouvir. Essa crise que você vive, você não precisa mais desfrutar dela. Sabe por que você acordou hoje? E tantas outras pessoas no mundo foram dormir e não acordaram mais, amanheceram mortas? Não é um acaso. Deus é soberano. Essa graça comum, essa misericórdia está sobre você. Mas não somente verbalizada, ela precisa ver no testemunho, ela precisa ver na sua vida. Esse seu colega, esse seu amigo, essa pessoa que está perto de você precisa ver na sua vida que você é santo. Como assim? Ele precisa ver que o meu testemunho é um testemunho de uma pessoa que anda de estola ou anda com uma veste de monge para ser uma pessoa santa? Não. Eu preciso andar com a Bíblia debaixo do braço, direto, para eu parecer uma pessoa santa? Não, meu irmão. Você precisa ser honesto. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser justo. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na faculdade, na escola, em todos os lugares. As suas palavras podem ser maravilhosas e cheias da Escritura. Você pode ter o Salmo 119 memorizado todinho. Eu vou dizer que você é fera. Mas se você não tiver uma vida santa, e o seu testemunho público não for um testemunho de santidade, assim como o testemunho coletivo que ele propõe, não somente o individual, o testemunho do cristão, ele não fica fechado somente em você, mas na comunidade. A comunidade onde ela está, e não somente a comunidade visível, nós aqui, da Presbiteriana na Cidade Nova 6. Mas a igreja invisível, a igreja universal, bíblica. Aquela igreja do Senhor que é composta por todos os santos. O testemunho coletivo da igreja deve atrair as pessoas. Lembre-se sempre desse contexto de pré-evangelização. Aqui a gente não está falando de um evangelismo de porta em porta. E você vai praticar essa pré-evangelização e depois esse testemunho à fé. Não. A gente está falando, irmãos, de uma ferramenta para evangelização diária. Ou seja, você tem que estar atento e ser intencional nesse sentido, para alcançar essas pessoas. Você tem que ser claro com elas e expor que não existe romantismo no Evangelho. A mensagem do Evangelho é totalmente realista. Por mais que filósofos ou teólogos liberais afirmem que o Evangelho pregado por nós, cristãos históricos, ortodoxos e bíblicos, é um evangelho meia boca, idealista, um evangelho que não é real, é mentira. Nós falamos a verdade, que o homem está moralmente caído, e que essa falta de esperança, e que essa fé falsa que ele possui, não vai dar em nada. Nós devemos fazer como o Schaeffer propôs aqui, e sermos honestos e realistas ao ponto de tirarmos o teto, de arrancarmos o teto das pessoas, e mostrarmos o absurdo de vida que elas têm levado. É o Evangelho que faz isso. Ele é realista. Ele não fala simplesmente de uma vida espiritual. Ele fala de um céu e uma terra que vão ser restaurados e que nós vamos habitar aqui. Nós devemos ter cuidado também ao comunicar essas verdades. Talvez essa comunicação cuidadosa se encaixe mais
na pré-evangelização, mas aqui também ela se encaixa. Por que nós devemos ter cuidado ao comunicar? Como eu falei para vocês, por mais que a Escritura diga que o homem ele é caído, depravado moralmente, está em crise com Deus, com o próximo e com ele mesmo, ele é a imagem de Deus. As pessoas que estão perdidas lá fora, elas são a sua imagem. Aquele seu colega que escarnece de você, aquela pessoa que desrespeita você pela sua fé, e você trata ela com tanto carinho e atenção e cuidado, essa pessoa ainda é a imagem de Deus. Por mais que você fique com raiva, você se morda de raiva, ele é a imagem de Deus. E você deve ser cuidadoso. Você deve ser cuidadoso ao comunicar a verdade de que essa pessoa é pecadora. Porque às vezes essa pessoa, como eu falei para vocês, ela não entende bem quem ela é, o porquê ela vive desse jeito. Elas não acreditam em pecado, irmãos. Então quando a gente chega para falar para elas sobre pecado, não é absurdo porque essas pessoas se sentem boazinhas simplesmente, mas é porque elas não conseguem conceber. Um ser superior existe, ele colocou leis morais no mundo, e essas leis estão escritas e impressas no meu coração, mas eu não quero aceitá-las, por isso que eu vivo em crise. Portanto, quando nós vamos comunicar, nós devemos ter cuidado em sermos muito claros, em entendermos o próximo. Por isso que não é simplesmente um chegar e dizer, você é pecador, você vai para o inferno. Você precisa de Jesus, ele é a sua única esperança. A pré-evangelização e esse testemunho à fé é importante porque você dialoga com o próximo. Você demonstra cuidado, você se coloca no lugar dele. E a base disso é o amor. Não amor simplesmente como uma teoria ou como um sentimento, mas o mesmo amor que Jesus teve quando morreu na cruz por nós, e nós sabemos disso. Antes disso, nós éramos inimigos de Deus. Você já pensou nisso? Nós éramos inimigos. Ou seja, Deus, em todo o direito moral e justiça, ele poderia ter pisado em nós. Mas ele nos revelou o mistério da encarnação do seu Filho. Se revelando a nós em amor. E esse Filho falou que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas e o próximo como nós nos amamos. Qual será então a base para a nossa evangelização? Qual será então a base para a nossa apologética? Não ser orgulhosa. Qual será então a base para a nossa pré-evangelização? Porque você agora, no final do nosso estudo, você deve estar pensando assim, meu irmão, isso demanda tempo. Isso é muito cansativo. Com certeza. Com certeza. Não é numa sentada de fim de tarde que você vai expor aquela pessoa que ela é pecadora e o que é o pecado e o porquê ela é pecadora e em que ela tem pecado, o porquê ela está moralmente corrompida, e depois vai falar para ela que Jesus é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Isso demanda tempo, irmãos. Mas é uma proposta que eu acredito que nos torna hoje, não sei se você já tinha escutado dessa forma de evangelização, mas nos torna mais responsáveis hoje. Às vezes nós ficamos com a consciência muito tranquila quanto à evangelização. Nós ficamos muito tranquilos quanto a isso. Porque, claro, nós temos demandas diárias. Nós temos ofícios que nós devemos exercer. E através desse ofício, glorificarmos a Deus também. Com certeza. Deus, Ele espera isso de nós. Nada menos do que glorificá-lo através do ofício que exercemos.
Mas, meu irmão, eu não estou falando aqui para vocês de uma evangelização, repetindo aqui, mais e mais, que você simplesmente vai ter que parar para evangelizar e dizer, pronto, evangelizei hoje, cumpri a minha meta. Você pode fazer isso, isso não é errado, faça, comunique o evangelho, se aproxime de pessoas e faça isso, testemunhe o evangelho, dessa forma. Agora, irmão, se você está naquele momento de almoço, onde você estiver, ou qualquer outro momento diário, e você tem a chance de conversar com uma pessoa, de introduzir um diálogo, faça isso. A proposta de estudos, assim, de exposição da palavra, eu tenho percebido nesses tempos, irmãos, é nos tornar cativos das verdades do Evangelho e das nossas responsabilidades. Cada vez mais que eu leio livros dessa forma, que eu leio a Escritura e percebo que eu tenho responsabilidades no reino de Deus, hoje eu fico inquieto. Eu não consigo ficar tranquilo, com a minha consciência segura de que a minha responsabilidade foi terceirizada para outrem. O que eu quero dizer com isso é que tanto o estudo da semana passada como a conclusão com esse aqui, a minha proposta é essa, queridos. É que nós possamos entender a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus em comunicar o Evangelho onde quer que estejamos. Entendermos o mundo para assim podermos comunicar claramente sobre o pecado, sobre a graça e esperança em Jesus Cristo. Você não precisa abrir a Bíblia, mas se você quiser, fique à vontade. O texto na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 14 e 15, ele fala isso. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, ele fala o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, Paulo aqui usa a lógica para nós entendermos. Se você ler de trás para frente, você vai perceber isso. Você tem que ser enviado e assim pregar, para que assim possam ouvir e invocar aquele que ouviram. As perguntas de Paulo, elas trazem a própria resposta já. Como aquelas pessoas que nós sabemos que não invocam, vão invocar, porque não creram. Mas como elas vão crer, se não ouviram de ninguém, se não ouviram de nós? E como elas vão ouvir, se não há quem pregue? E como pregarão, se nós não formos enviados para pregar? Está escrito que são formosos os pés daqueles que anunciam essas boas coisas, as boas verdades, as boas novas do Senhor. Irmãos, eu sei que o nosso país tem muita igreja. Eu sei que nas cidades, até nos interiores mesmo, existe muita igreja evangélica. Agora, como o evangelho está deturpado hoje, não é verdade? As pessoas lá fora já vivem em crise. E às vezes nessa crise elas entram em igrejas que são cristãs, são igrejas que fazem parte do reino de Deus e usam esse título, mas, queridos, que não pregam a verdade. Se uma pessoa está em crise e entra numa igreja dessa e ela vai ser só sugada, que esperança ela vai ter, irmão? Ela ouviu de verdade o evangelho? Ela sabe que está vivendo um momento de perdição? Ela sabe de onde provém essa confusão mental que ela está vivendo? Essa crise existencial? Ela não sabe o que é do pecado. E como ela vai ouvir se não tem quem pregue? Numa multidão de falsos mestres que existem.
pregando mentiras. Como elas vão ouvir se não existe quem pregue? Nós percebemos então, capítulos depois, Paulo expondo o seu esforço. E fica aqui como um testemunho para nós. No capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo 17 ao 21, Paulo fala o seguinte: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Queridos, fica a nós aqui o testemunho de Paulo, o testemunho bíblico, o esforço dele em comunicar o Evangelho. Foi dado a ele essa vocação de pregar aos gentios. Com certeza. Mas ele não mediu esforços para fazer isso. Ele se esforçava em pregar onde Jesus não havia sido pregado. E nós podemos aplicar isso a nós hoje. Talvez nas esferas em que nós aqui estamos distribuídos socialmente, as pessoas precisam ouvir o verdadeiro evangelho, irmão. E elas nunca ouviram o verdadeiro evangelho. E elas estão vivendo em crise. E nós sabemos que não é somente a crise moral com Deus, essa queda moral, o pecado, mas que separa também ela de nós, de estar no nosso meio, de compreender a sua própria espécie, o ser humano, e que torna essa pessoa a estar com crise consigo mesmo. As pessoas precisam ouvir isso, queridos, porque poucos são os que ouviram. Com isso, eu trago 3 perguntas aqui para nós refletirmos durante a semana. Talvez, eu não sei como você vai encarar essas perguntas, mas não entenda elas como perguntas de puxão de orelha. Quem sou eu para fazer isso? Essas perguntas eu faço a mim mesmo também. São perguntas para nós refletirmos. A primeira é a seguinte: eu realmente me importo com as pessoas ao meu redor? Você realmente se importa em dedicar tempo para comunicar o evangelho a elas? Às vezes nós somos muito pragmáticos. Nós queremos fazer as coisas muito rápidas. E às vezes a motivação é que a nossa consciência esteja tranquila, esteja segura. Mas, irmãos, como nós temos feito o esforço para comunicar o evangelho? Isso demonstra a importância que nós damos às pessoas ao nosso redor. A segunda pergunta é como eu tenho comunicado o evangelho. Eu tenho me dedicado a comunicar o evangelho claramente. A forma que eu coloquei como proposta a nós aqui pode ajudá-lo, talvez, a comunicar mais claramente o evangelho. Talvez aquela pessoa que você todo dia, ali naquele lugar que você se encontra todo dia, você fala do pecado de Jesus, do pecado de Jesus, ela não esteja entendendo o que você está falando. E você pode falar de uma forma diferente, mas falando a mesma verdade. Ela é pecadora e precisa de Jesus. A terceira pergunta é se eu tenho testemunhado a verdade em amor. Eu tenho me colocado no lugar da pessoa que eu tenho comunicado o evangelho, que é o meu alvo de evangelização. Eu tenho de fato me preocupado com ela. A minha preocupação é só com a alma dessa pessoa. Eu quero salvar almas, eu quero almas. Mas a minha preocupação deve ser só com isso. Nós cantamos um hino hoje muito bonito, que fala sobre a redenção, não é? E fala sobre a nossa vida com o Senhor na eternidade. E fala que a nossa alma, nosso espírito e nosso corpo vai ser transformado. Que maravilha, não é?
Que maravilha! Não é algo que está no andar superior, irmãos. É algo integral. É holístico. Está aqui. Portanto, essas 3 perguntas para nós refletirmos. Eu realmente me importo com as pessoas ao meu redor? Como eu tenho comunicado o Evangelho? Tenho testemunhado a verdade em amor? Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que nós possamos ser fiéis nessa comunicação do Evangelho. Vamos orar. Senhor, o Senhor é maravilhoso. De fato, se refletirmos na nossa responsabilidade como discípulos do Senhor, nós vamos compreender que nós precisamos estar engajados na evangelização dessa forma. Dedicar tempo para comunicar a verdade bíblica às pessoas. A comunicar a verdadeira esperança às pessoas. Nós devemos, Senhor, devemos sim, compreender a partir de hoje que nós somos mais responsáveis por isso do que imaginamos. Eu peço ao Senhor que nós também não venhamos a esquecer aqui, por mais que nós venhamos a dedicar tempo em comunicar o Evangelho assim, em gastar horas e horas dialogando com pessoas, comunicando que elas vivem em pecado e que precisam viver na esperança que existe em Ti, Jesus. Nós precisamos entender que não podemos fazer nada sem a dependência do Espírito, do Senhor. E que depender do Teu Espírito seja a motivação de dedicarmos esse tempo, de nos esforçarmos mais e mais. Porque nós sabemos que, plantando a boa semente, o Senhor vai poder fazer frutificar, germinar essa semente. Nós não devemos, Senhor, ser pragmáticos. Portanto, nos ajude a lutar contra esses pecados, às vezes provenientes sutilmente do secularismo que nos influencia, nos envolve. Nos ajude, Deus, por favor. Clamamos aqui pela Tua graça. Nós desejamos isso. Nós desejamos isso, Senhor. Que nós possamos olhar para o reino do Senhor e olhar para essa necessidade e essa nossa responsabilidade como missão e praticarmos assim a nossa vida cristã como missionários do Senhor, na esfera em que estivermos, vivendo para o Senhor e proclamando as boas novas. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.